Vou apresentar uma comunicação cujo título é O Cristianismo dos Primórdios como Paideia, segundo Werner Jäger. Eu sou Márcio Gimenez de Paula, sou professor do Departamento de Filosofia da Universidade de Brasília, no Brasil. Werner Jäger, que é um autor alemão, estudioso clássico, nasceu em 1888 e morreu em 1961. Nós conhecemos das obras de Werner Jäger, talvez a que mais se destaca dentre nós é a clássica obra chamada Paideia, a Formação do Homem Grego, publicada na década de 30 na Europa e com inúmeras traduções em vários idiomas, né? Quer seja em português, quer seja em língua espanhola e em outras línguas modernas. Também foi publicado por Jäger um texto chamado A Teologia dos Primeiros Filósofos Gregos, também uma obra clássica e que fez bastante fortuna entre nós. Hoje, o meu intuito especial será falar de uma obra chamada Cristianismo Primitivo e Paideia Grega. Eu abordarei aqui a partir dessa versão em língua portuguesa, mas há outras versões, né? E notadamente uma versão em língua espanhola chamada Cristianismo Primitivo e Paideia Grega, publicada pelo Fundo de Cultura Econômica do México. Passemos então a pensar um pouco sobre essa obra, né? Essa obra foi, na verdade, ela é fruto das palestras para a qual Jäger foi convidado. Jäger foi convidado a dar palestras em 1961 na Universidade de Harvard. Nesse momento, né, como nós podemos perceber, Jäger já é bastante idoso e é convidado a dar essas palestras que ele considera como acaba por ser o seu último trabalho. E o texto, né, chamado Cristianismo Primitivo e Paideia Grega, na verdade é composto de 7 capítulos, portanto foram 7 apresentações feitas pelo pensador na Universidade de Harvard. E curiosamente o pensador deixa claro que ele sempre pensou numa possibilidade de tratar de uma paideia, assim como ele pensou numa paideia clássica, né, e a desenvolveu com imensa desenvoltura no seu trabalho de bastante fôlego chamado A Paideia, a Formação do Homem Grego. Ao chegar no final dessa paideia do mundo clássico, ele percebe que ainda faltou uma abordagem sobre a paideia no ambiente do cristianismo. Aos olhos de Jäger, o cristianismo teria substituído o ideal clássico grego, e esse ideal clássico grego, agora no cristianismo, também implicaria numa nova paideia, ou seja, implicaria em estudar novamente o que seria essa formação, o que seria essa concepção de formação do homem, tal como o Jäger havia pensado e concebido. Aos olhos dele, o cristianismo entraria, né, no lugar onde outrora foi da paideia clássica. Então esse trabalho é todo voltado para explicar um pouco esse problema, para explicar um pouco essa questão. E o próprio Jäger deixa claro também que ele não seria capaz de levar a cabo tal tarefa, porque no próprio texto, no prefácio aqui dessas palestras, né, da obra Cristianismo Primitivo e Paideia Grega, ele deixa claro que ele não tem mais tempo hábil para tanto, que para fazer esse estudo, que seria um estudo de bastante fôlego e de bastante demandaria muito tempo, muitas leituras e muita pesquisa e investigação, ele não teria tempo hábil para tanto, o que de fato aconteceu, porque ele não teve tempo hábil para tanto. Mas ele deixa com essas palestras, né, e com esse texto que a princípio para alguns olhares pode parecer um texto muito simplório ou despretensioso do Jäger, mas na verdade nesses 7 capítulos, nessas sete conferências, 7 aulas dadas por ele, na verdade existe já o germe de várias das questões muito intrigantes que ele tenta tocar sobre o tema do cristianismo primitivo e da paideia grega, ou seja, deixa bons indicativos para aqueles que quiserem ampliar as investigações, ampliar os autores, a pesquisa e assim poder talvez ajudar a suprir a lacuna que ele bem percebeu que não seria capaz de dar conta pelo tempo exíguo de vida que teria, né? Então, para tanto, eu não vou aqui desenvolver
obviamente, os 7 capítulos, né? E nem tampouco falar, pelo tempo que dispomos, de todos eles. Eu pretendo apenas falar de 3 pontos, a meu ver, essenciais que aparecem nas teses de Jäger nesse trabalho chamado Cristianismo Primitivo e Paideia Grega, especialmente porque elas nos ajudam hoje a pensar o problema do cristianismo, da racionalidade, né? E também a pensar o problema do cristianismo e da razão na posteridade, não só na época que Jäger trata, que é o tempo clássico, mas também em diálogo com os tempos modernos e contemporâneos. Eu passo aqui então as 3 teses que me chamam a mais atenção nesse momento. A primeira delas é que o Jäger pensa que o cristianismo ele só pode ser compreendido pelo instrumental grego. E se nós percebermos, por exemplo, o Novo Testamento grego, Novo Testamento cristão está escrito em grego, muitas das primeiras comunidades cristãs falavam e se comunicavam em língua grega, e portanto o Jäger persegue um pouco essa pista de investigação para perceber que a cultura grega é muito importante no cristianismo e que o cristianismo é claro, ele é essa soma, essa mescla tanto da cultura judaica, né, do mundo judaico, quer seja escrito em hebraico, em aramaico, já com a cultura grega. Então o cristianismo seria essa soma, né, de coisas entre o mundo antigo e entre o mundo grego. Então, a partir desse aspecto e desse ponto que o Jäger nos chama atenção. E nos chama atenção, portanto, que esse primeiro ponto é o ponto de comunicação central do cristianismo, ou seja, o cristianismo tem que ser entendido a partir da lente grega, né? O cristianismo, tal como nós o recebemos, como nós o imaginamos, não é que não haja importância na cultura hebraica, muito pelo contrário, não é que não tem importância na cultura semítica, mas ele se comunica ao mundo ocidental através do pensamento grego. E até mesmo as coisas que vieram do mundo hebraico são comunicadas muitas vezes através do mundo grego. E esse é o ponto que Jäger chama atenção, talvez como o primeiro ponto a se destacar. Ou seja, ele mostra onde vai se inserir a sua problemática e o seu problema de comunicação. O outro aspecto que o Jäger chama atenção, né, e portanto, aonde vai se inserir o querigma, né, se o cristianismo se caracteriza pela proclamação, pelo querigma, né, é através da língua grega que ele vai comunicar esse querigma. O outro aspecto para o qual ele chama atenção é que o Jäger também está tentando dar uma resposta ao seu tempo, ou seja, ao século XX, quando ele escreve esse texto, mas de alguma maneira esse texto também responde a demandas feitas já anteriormente, né? A saber, no século XIX, né? Onde ele pensa que o cristianismo, se o que ele imagina que o cristianismo tem uma ligação forte, visceral, né? E esse cristianismo dos primórdios, com a cultura grega, um aspecto deve ser destacado. O cristianismo não é, portanto, e não pode ser considerado como algo irracional ou como algo sem razão. Ele tenta, a partir do levantamento que ele faz, não só da herança da tradição da igreja, mas já a partir, por exemplo, de episódios bíblicos, né? E de, por exemplo, da conduta dos primeiros missionários do cristianismo, como, por exemplo, São Paulo, dentre eles, que, na verdade, nos primeiros discursos missionários, os missionários já se moviam, especialmente São Paulo, com a lógica grega, com o modo grego de argumentar, com o modo grego de interpretar, com a dialética, com a retórica. E aqui, Jäger, que é um bom conhecedor, um grande especialista de estudos clássicos, vai fazer inúmeras explicações ao longo do texto e ao longo dos capítulos de palavras, de conceitos, e vai tentar mostrar, mais do que mostrar sobre o que falava tal texto ou tal reflexão, ele tenta mostrar como se dá a arte argumentativa desses primeiros missionários. E depois isso passando tanto para os primeiros missionários e dos textos da Bíblia, como passando, por exemplo, para as reflexões dos primeiros pais da igreja. Por isso, Jäger vai ter um grande conhecimento de autores como Gregório de Nissa, de Orígenes,
né, de São Clemente de São Clemente Romano, São Clemente de Alexandria, vários desses autores, né, desses primeiros pais da igreja e desses pais fundadores da igreja são importantíssimos no pensamento do Jäger e na compreensão do que ele interpreta como essa nova paideia e esse uso da racionalidade grega para a explicação das verdades do cristianismo, né? Ou seja, desse casamento, né, dessa união entre o que a filosofia grega propicia e como que o cristianismo nascente, para ultrapassar os seus limites do que havia sido o judaísmo, ou de onde se localizava o judaísmo, ou talvez daquilo que a cultura hebraica permitia fazer, o cristianismo se casa com essa cultura helênica e, portanto, é parte do processo desse tipo de helenismo e dessa recriação do helenismo num novo mundo, né? Então chama atenção que isso, aos olhos do Jäger, então, que ele não quer, de modo algum, ele vai compreender o cristianismo como irracional, muito pelo contrário, e ao mesmo tempo ele pensa que, ao contrário do que talvez um humanismo radical pensou a partir do século XVIII, século XIX em diante, que seria necessário superar o cristianismo, o que o Jäger parece que tenta apontar é que é necessário compreender como atua o cristianismo antes de querer superá-lo. E não se poderia querer superá-lo sem sequer entender as suas bases conceituais, e sequer entender o quanto ele teria sido importante para a cultura ocidental, e o quanto ele teria entrado numa espécie de vácuo e de vazio deixado pela cultura clássica, né, com alguns problemas que ela teve políticos e geopolíticos no decorrer da história. Então ele aponta isso com mais vagar, né, no texto, com mais aptidão, né? E, por exemplo, aqui nós pensaríamos que nessa crítica, né, que Jäger faz, nós poderíamos perceber a crítica, por exemplo, a autores como Edward Gibbon, de um texto clássico como O Declínio e Queda do Império Romano, onde, aos olhos do historiador inglês, o cristianismo seria apenas uma espécie de decadência dos valores clássicos. Aos olhos do Jäger, seria preciso perceber que o cristianismo, na verdade, ele é uma continuação de determinados valores clássicos, que esses valores clássicos não poderiam ter continuado sem o cristianismo. Essa mesma crítica que se estende ao Gibbon, talvez se possa, em algum grau, estendê-la a dois pensadores dos séculos XIX, por exemplo, como Nietzsche, que pensa o cristianismo como um conjunto de mal entendidos e que talvez gostaria de alcançar, ir além do cristianismo para alcançar aquilo que deveria ser um ideal grego. Aos olhos do Jäger, por exemplo, esse ideal grego não pode mais ser vivido, não é mais possível que o alcancemos. E a mesma crítica talvez se possa articular a um pensador como Feuerbach, que na sua essência do cristianismo tenta encontrar um cristianismo de origem autêntica, faz a pergunta sobre um possível cristianismo autêntico, né? Aqui é curioso porque Jäger também busca alcançar um cristianismo primitivo, mas ele, ao tentar falar de um cristianismo primitivo, ele percebe muito bem as fontes com as quais ele está dialogando, né? A saber, a cultura grega, a cultura dos primeiros pais da igreja, a cultura dos primeiros missionários, né? Nesse sentido, talvez seja ilustrativo o episódio de Atos 17, quando São Paulo, apóstolo, conversa com homens que haviam colocado uma inscrição, né, em Atenas, no Areópago, ao Deus desconhecido. E ao tentar conversar com esses homens, São Paulo tenta argumentar que ele poderia falar um pouco mais sobre esse Deus desconhecido. Mas ao argumentar, São Paulo, quando faz a argumentação, não obtém bom êxito quando cita a possibilidade da ressurreição, e cita a ressurreição como uma tese. Mas aqui a gente assiste classicamente uma discussão apologética. São Paulo apresenta argumentos, encadeia ideias, argumentos no intuito de tentar convencer os seus interlocutores. Não obtém bom êxito porque os interlocutores não podem compartilhar com ele da tese da ressurreição. E por isso se dispersam, alguns dizem que devem voltar no outro dia para ouvi-lo. Mas esse dá um bom exemplo. Então o texto de Jäger é repleto de citações como essas e que nos levam a pensar então numa espécie de se seria possível
voltar a viver ao modo grego, né? Ou se seria factível voltar a viver ao modo grego. A terceira tese que eu gostaria de sublinhar é que, ao mesmo tempo em que Jäger fala um pouco sobre a língua grega como veículo de cultura e de comunicação, fala um pouco sobre que talvez não é mais possível que tornemos a viver num ideal grego, ele também dá uma resposta aos religiosos do seu tempo que, talvez extremamente radicalizados, não perceberam que também não podem viver mais um ideal religioso puro e autêntico. Se não existe um grego puro e autêntico, não há também um religioso puro e autêntico. E por isso, ao fazer essa crítica, ele sublinha que, na verdade, é preciso, portanto, uma união e uma espécie de congregação, né, dessa cultura hebraica mais antiga com a cultura grega, e que, no fundo, o cristianismo é um somatório de todas essas coisas. E por isso também não seria mais possível alcançar uma espécie de religião pura, se é que isso algum dia foi possível de ser alcançado. Por isso ele critica qualquer possibilidade que acredite num tipo de interlocução dessa natureza. Então, aos olhos dele, essa análise do que ele chama de cristianismo primitivo, e em que medida esse cristianismo primitivo ele assume um novo papel que outrora foi o papel do mundo clássico, né? E por isso ele se insere perfeitamente aqui nessa fronteira, né? Entre a discussão entre os ideais clássicos e os ideais do cristianismo, né? Que talvez tenham sido tão bem abordados no século IV, por exemplo, por um autor como Agostinho, que se insere bem dentro dessa polêmica. Mas, a despeito de Werner Jäger ser um estudioso clássico e ter trabalhado toda a sua vida com esses trabalhos clássicos, as implicações do seu pensamento nos levam também para além desse período, porque essas mesmas questões colocadas por Jäger vão incomodar pensadores dos séculos XVIII, do século XIX, do século XX, e, portanto, a discussão sobre o cristianismo, seus limites, a razão e o cristianismo estão presentes ainda nos dias de hoje e nos inquietam. Então, nesse sentido, talvez as teses do Jäger mereçam ser recuperadas quando nós pensamos não apenas nos estudos clássicos, mas quando nós pensamos em discussões acerca da filosofia da religião, da teologia, e quando nós podemos reler alguns autores dos séculos XVIII, XIX, XX e como eles interpretaram tal período. Talvez Jäger seja uma lente bastante poderosa no sentido de nos instigar a perceber tanto a clareza do mundo clássico, do universo assim denominado pagão e do cristianismo, como ao mesmo tempo nos estimula a perceber as implicações disso para os séculos seguintes e o quanto esse problema segue vivo e latente ainda nos dias de hoje. Muito obrigado pela atenção dispensada.